Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 37 e 38 do curso de Química 4 e o assunto desta aula será Eletroquímica 4. Bom, na aula anterior, nas últimas duas aulas eu falei de pilha, que é um processo espontâneo, onde você não tem gasto de energia, porque é espontâneo, porque você tem uma conexão por um fio ideal de um material com um potencial de redução menor, enquanto que você tem um outro material com um potencial de redução maior. Portanto, você tem uma diferença de potenciais, então o elétron tem uma escolha, e ele escolhe sempre o material que tenha o maior potencial de redução. Ok? Portanto, saindo o zinco, o elétron saindo do zinco e indo para o cobre. Isso seria uma pilha, seria espontâneo. Na aula anterior, a gente falou, eu expliquei como que a gente tem o elétron saindo do maior potencial indo para o menor potencial. Isso só ocorre com gasto de energia, porque você está aumentando a energia potencial elétrica. Então eu dei os exemplos da mola, eu dei o exemplo do bit-packer e eu dei o exemplo da força elétrica. Então você está pegando uma carga elétrica e aproximando ela, por exemplo, de um polo negativo. Isso você só faz com gasto de energia. Então, a eletrólise só ocorre com gasto de energia, colocando uma pilha, colocando uma diferença de potencial, para que o elétron saia do maior potencial de redução para o menor potencial de redução, e isso ocorre de duas formas. Na forma ígnea, quando você tem um sal fundido, um sal com uma alta temperatura, onde você tem o ânion doando seu elétron para um cátion, onde o ânion é um elemento eletronegativo, um dos elementos mais eletronegativos. Eu dei o exemplo do sal de cozinha, o NaCl. Então tem o cloro, que é o cloro iônico, portanto cloro negativo, doando o seu elétron para um sódio, um elemento eletropositivo da família 1A. Então isso só ocorre com gasto de energia, porque é contra a espontaneidade. Então eu dei o exemplo de uma eletrólise ígnea. Nesta aula eu vou falar do segundo tipo de eletrólise, que é quando você tem uma eletrólise aquosa. O nome já diz que está na água. Por exemplo, você tem aqui um recipiente e você tem dois eletrodos. Você não precisa mais de carbono, porque você não está mais esquentando o processo. Você está botando na água. Portanto, aqui você vai ter, nesses dois eletrodos tem que ser iguais, para não ter uma diferença de potencial e você não ter que gastar ainda mais energia para vencer a diferença de potencial e depois para ter o processo não espontâneo. Então você tem dois eletrodos iguais. Aqui seria, por exemplo, eu posso dizer que poderia ser a platina. Aqui então tem platina, certo? Então aqui está dentro de uma solução. Bom, e é uma solução aquosa. Digamos que você pega o cloreto de sódio. Você sabe que o cloreto de sódio, quando ele está no meio aquoso, quando você coloca ele em água, ele vai quebrar em Na mais Cl-, ok? Então você vai colocar um cloreto, o cloreto de sódio, dentro de uma solução aquosa, ok? Então você vai ter o Na e o Cl-. Mas na água, a água também se quebra. Quebra pouco, mas se quebra. Você vai ter aqui o H+ e o OH-. Ok? E eu quero que seja uma eletrólise. Portanto, vai estar saindo elétrons. Por exemplo, se aqui fosse um polo mais positivo, aqui tem uma pilha, né? Aqui tem uma pilha. E a pilha, a diferença de potencial da pilha vai ser a diferença de potencial dos eletródos. Portanto, se aqui é positivo, aqui vai ser negativo. Então aqui está positivo, negativo. Você tem uma pilha, portanto você vai ter você está exercendo uma energia no sistema para que algo não espontâneo ocorra. Portanto, vai estar saindo elétrons do maior potencial para o menor potencial. Isso ocorre com gasto de energia, com uma diferença de potencial, justamente para o elétron fazer fazer um processo não espontâneo.
Bom, agora vamos olhar quem são os íons da solução. Aqui você tem o Na+ e o H+. Aqui você tem o Cl- e o OH-. Bom, quem vai ser o íon, o ânion, que vai doar o seu elétron e quem vai receber esse elétron? Essa é uma pergunta que não quer se calar, porque essa pergunta tem que ser feita, porque agora você vai ter dois eletrodos. Então, vamos iniciar primeiro com os ânions. Os ânions, quem vai doar o seu elétron é aquele que tem uma menor atração pelo elétron. Como assim atração? Cada átomo tem o seu núcleo e sua eletrosfera. Tem átomos que têm o seu núcleo com uma quantidade de cátions alta e se for neutro tem a mesma quantidade de cátions e de elétrons, mas eles estão muito próximos pelas cadeias lá do átomo de Bohr da atomística. Você concorda se as camadas e as subcamadas, os orbitais, estão muito próximos do núcleo? O núcleo exerce uma força de atração muito forte. Enquanto que tem átomos que têm camadas maiores. Ele é eletronegativo? Sim, mas tem mais camadas, portanto tem elétrons que estão mais distantes do seu núcleo, portanto tem uma força de atração menor. Então tem ânions que têm uma maior força exercida nos seus elétrons e também tem ânions que têm uma menor força de atração do núcleo com os elétrons. A gente sabe da eletronegatividade que ela tem uma sequência que tem o flúor, o oxigênio, nitrogênio e cloro, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então você tem essa sequência. O flúor tem uma eletronegatividade maior que o oxigênio, que tem uma maior negatividade do nitrogênio e o cloro, os dois têm a mesma eletronegatividade, que tem uma maior eletronegatividade do bromo, o enxofre e o carbono têm a mesma eletronegatividade. Aqui está o fósforo e o hidrogênio. Então isso aqui seria a eletronegatividade. Você concorda, portanto, que o oxigênio ele tem uma maior eletronegatividade do que o cloro. Então, quem irá doar o seu elétron é aquele que tem uma menor eletronegatividade. Por quê? Porque eletronegatividade quer dizer na tabela periódica, das propriedades periódicas, qual é o átomo que tem a maior força atrativa de atrair, de receber elétrons. Então, se o oxigênio tem uma força, tem uma propriedade de ficar mais com os elétrons, portanto, ele que vai ficar com os elétrons e quem vai doar os seus elétrons será o cobre. Então, este cobre aqui, ele está doando o seu elétron para o outro eletrodo. Ok, então a gente já sabe pela eletronegatividade na reação de uma eletrólise aquosa, quem vai doar o elétron. Ok. Agora, a pergunta que não quer calar é quem vai receber esse elétron? O sódio ou o hidrogênio? Aqui a gente vai recorrer para a eletropositividade. O que é eletropositividade? É a tendência de um átomo, portanto, é uma propriedade periódica que o átomo tem de ceder o elétron, de não querer elétron. Por quê? Porque quando ele cede elétron, ele atinge a sua estabilidade eletrônica, ele atinge a sua configuração de um gás nobre. Portanto, a eletropositividade tem a sequência justamente daqueles elétrons que não querem elétron. Eles querem ficar sem aquele elétron, eles querem ceder elétron. E você sabe que a eletropositividade tem como sequência a família 1A, depois tem a eletrovidade menor, seria a 2A, depois 3A, aqui vem o hidrogênio, depois os metais, aqui vem o 3A, os metais de transição,
depois os hidrogênio, depois os metais nobres, ok? Então aqui a família 1A tem uma tendência de ceder os seus elétrons mais facilmente do que a 2A, do que a 3A, do que os metais de transição, do que o hidrogênio e depois os metais nobres. Então os metais nobres são aqueles que menos doam os seus elétrons, são aqueles que têm a maior resistência de ceder seus elétrons. Então ele tem portanto uma maior eletronegatividade. Ó, se a eletropositividade está crescendo neste sentido, então nesse sentido está crescendo a eletronegatividade. Concorda comigo? Eletronegatividade. Então, para a gente examinar esses dois cátions, a gente tem que vir daqui para cá. Então a gente tem que examinar quem é o mais eletronegativo dos eletropositivos. Confundiu? Vou repetir. A gente tem que procurar quem é o mais eletronegativo dos eletropositivos, ok? Então quem seriam os mais eletronegativos? Os mais receptores de elétrons? Seria os metais nobres e o hidrogênio. Então a gente tem que analisar quem quer elétron aqui. Quem quer elétron é os metais nobres, hidrogênio, depois os metais de transição, família 3A, família 2A, família 1A. Então aqui o hidrogênio ele tem uma maior eletronegatividade do que a família 1A, que é o sódio. Portanto, vai ser o hidrogênio que vai pegar esse elétron que está vindo do cloro. Portanto, essa reação está sendo o seguinte, ó. Essa reação está pegando um hidrogênio, o hidrogênio mais, ele está somando com um elétron e se transformando em hidrogênio metálico. Não existe hidrogênio metálico, existe hidrogênio gasoso. Então vai ficar multiplicado por 1 aqui, ó. Aqui vai ficar 1, aqui você precisa de 2 elétrons e 2 hidrogênio H+. Enquanto que o cloro, você está pegando 2 cloros, ele está entregando, os 2 cloros negativos está se transformando em cloro gasoso mais 2 elétrons. Então quem está cedendo o elétron é o cloro e quem está recebendo o elétron é o hidrogênio. Portanto, essa reação você corta os elétrons, você não precisa estar nas reagentes dos produtos, você vai ter que 2H+, mais 2Cl- está se transformando em H2 mais Cl2. Então você está falando que um elemento eletronegativo, ó, esse elemento é muito mais eletronegativo que o hidrogênio, mas ele está cedendo elétron para o hidrogênio. O hidrogênio está saindo de mais e está vindo para zero, enquanto que o cloro está saindo de menos e indo para zero também. Então, ó, examinando aqui em cima, vamos dar nome. Quem está sofrendo o processo de redução? De redução, isso aqui seria zero, ó, está reduzindo. Então, esse aqui está reduzindo. E esse daqui, ó, ele está saindo de 2Cl- e está indo para zero. Ele não está reduzindo, ele está oxidando, está perdendo elétrons. Portanto, está oxidando. Todo mundo que perde elétron está oxidando. Então, neste eletroduto está ocorrendo a oxidação. O cloro está sofrendo uma oxidação, portanto esse eletrodo de platina ele será o ânodo. Enquanto que o hidrogênio está sofrendo um processo de redução, está ganhando elétron, está reduzindo, está indo de +1 para 0, está reduzindo, portanto o eletrodo de platina aqui ele é o cátodo. Isso só dando nomenclatura. Então, ó, a gente vai resumir, ok? Vamos fazer um resumo. Qual é o resumo? O resumo é o seguinte: eu estou pegando um elemento menos eletronegativo e ele está ganhando elétron. Isso só ocorre por uma eletrólise aquosa.
Por quê? Porque a eletrólise aquosa, por ser eletrólise, tem um gasto de energia, então o elétron vai fazer um movimento não espontâneo, onde o elemento mais eletronegativo vai doar o seu elétron para um elemento que é menos eletronegativo. Então está ocorrendo o processo inverso. Aqui nesse eletrodo, a gente examina quem é mais eletronegativo. Então, quem é mais eletronegativo fica com o seu elétron, ok? Então, o oxigênio é mais eletronegativo, ele vai ficar. Então, quem vai doar vai ser aquele que tem uma menor eletronegatividade, que é o cloro. Então, o cloro vai doar o seu elétron, e esse elétron vai para um outro eletrodo. E aqui a gente examina quem é que quer esse elétron, portanto, quem é o mais eletropositivo quem é o mais eletronegativo dos eletropositivos. Quem vai ser o eletropositivo, quem vai ser o mais eletronegativo dos metais. E a gente tem que quem é mais eletronegativo começa de lá para cá. Então tem os metais nobres, hidrogênio, os metais de transição, família 3A, família 2A, família 1A. Por isso que quem vai pegar esse elétron será o hidrogênio. E o hidrogênio, agora a gente tem que ter só uma mudancinha. Eu falei disso aqui, de eletropositividade na tabela periódica. E é assim, ponto final. Mas para eletrólise muda. Muda por quê? Porque você concorda que o hidrogênio, ele vai virar um hidrogênio gasoso. Esses dois aqui vão virar gasosos. Isso aqui então vai ficar bolinha, 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 vai gerar bolinhas. Ok. Mas o hidrogênio, ele tem uma tendência de se fixar perto do eletrodo. Então ele fica fazendo isso no eletrodo. Então vai chegar o momento que os hidrogênios não vai conseguir mais pegar os elétrons. Por quê? Porque vai ter hidrogênio gasoso ocupando esse local. E é por isso que a gente vai ter só uma modificação aqui, ó. Os metais de transição, eles vêm depois do hidrogênio. Então a gente fica com esta alteração. A gente vai ter que os metais de transição, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então a gente tem que se lembrar disso, é só da eletrólise. A gente sabe que na propriedade periódica de eletropositividade é o hidrogênio aqui e não aqui. Mas para a eletrólise, por causa deste efeito, você tem justamente o hidrogênio antes dos metais de transição. Agora você me pergunta, para que serve a eletrólise aquosa? Para que serve? Bom, você concorda que se você colocar um sal que seja da família 1A, 2A, 3A, quem vai pegar o elétron, quem vai ficar metálico, vai ser o hidrogênio. Se você colocar numa eletrólise aquosa, porque sempre vai ter água, então sempre vai ter H+. Então se você reagir esses três em uma eletrólise aquosa, você não vai conseguir esses metais na forma metálica. Então, quando você tem esses três elementos, para você conseguir eles metálicos, será na eletrólise ígna, porque é quando não tem hidrogênio. Não tem hidrogênio competindo por esse elétron. Mas, quando a gente falar de metais de transição, por exemplo, aqui você tem o sódio, o potássio, aqui você tem deixa eu ver, tem toda a família 2A, aqui tem o cálcio. Então para você conseguir um cálcio metálico, para você conseguir um potássio metálico, para você conseguir um sódio metálico, é só eletrólise ígnea. Você não tem como conseguir alumínio da família 3A, que a gente vai falar, é só com eletrólise ígnea. É só gastando muita energia na forma térmica e gastando energia elétrica também. Mas, para conseguir metais de transição, por exemplo, ferro, zinco, metálico, a gente faz eletrólise aquosa. Para conseguir metais nobres, prata metálica, ouro, a gente faz eletrólise aquosa. Então, esta relação aqui, você vai saber para quem vai ser,
para quem você quer um metal metálico, na forma metálica, você vai fazer elettrólise ígnea para esses elementos, elemento da família 1A, 2A, 3A, e se você quiser os metais na forma metálica, na forma você vai conseguir isso na forma de eletrólise aquosa. Por quê? Porque esses elementos, esses cátions que vai estar dissolvido na solução, serão eles que serão os mais eletronegativos, portanto serão eles que vão pegar o elétron, portanto serão eles que ficará na forma metálica. Então toda vez que você tiver esses dois metais na eletrólise aquosa, esses dois tipos de metais de transição, que é um bloco do D e do F, e os metais nobres, eles que vão ficar na forma metálica, porque eles têm uma eletronegatividade maior que o hidrogênio. Isso é fantástico. Por quê? Porque vamos fazer uma nova eletrólise aquosa, mudando justamente o sal. Vamos mudar o sal. Por quê? E vamos deixar isso daqui tudo. Só vou fazer aqui do lado. Então, toda vez que você tiver uma eletrólise aquosa, você tem que vir nessa tabelinha aqui, ó. Por quê? Porque se você quiser metais na forma metálica da família 1A, 2A, 3A, e se tiver na forma aquosa, vai ser o hidrogênio que vai ficar metálico. Ele que vai pegar o elétron. Então, esses três aqui, ó, você só corre essas três famílias, você só consegue os metais na forma metálica, com o seu NOx zero, na eletrólise ígnea. Enquanto que os metais de transição, que são um monte, é o ferro, o zinco, um monte de elementos. A prata, você vai conseguir eles justamente na forma metálica, porque eles são mais eletronegativos da tabela dos elétrons positivos que o hidrogênio. Portanto, na forma aquosa, quem vai competir vai ser o hidrogênio com o seu outro cátion, esses dois cátions sendo hidrogênio, esses dois cátions na competição para quem vai pegar o elétron da eletrólise. Vamos fazer aqui, ó, vamos pegar um nitrato de prata. Quem é o nitrato de prata? Vamos ver. Bom, então a gente vai colocar o nitrato de prata. Tá acabando a tinta aqui. A gente vai pegar dois eletrodos. E agora a gente precisa de eletrodos. Não precisa de grafeno. Pode ser grafeno? Pode. Mas a gente pode colocar outros eletrodos aqui. A gente vai colocar aqui a platina de novo. A platina. E a gente vai colocar aqui dentro, eu coloquei o NaCl naquele exemplo. O exemplo agora vai ser o nitrato de platina, portanto o AgNO3. Isso aqui quando entra em água, H2O, fica Ag, ó, o Na3, o AgNO3, é só AgNO3. Vai ficar Ag mais 1 e o nitrato NO3 menos, ok? Você tem que saber o nitrato, o sulfato, o carbonato e o fosfato. Você tem que saber esses 4 ânions, ok? De cor. Então, a gente está colocando o Ag+, na água, portanto a água também se quebra, fica H+, aqui. Enquanto neste lado vai ficar o NO3 negativo e o OH-. Ok? Então a gente vai ligar esses dois eletródodos, aplicar uma diferença de potencial aqui. Portanto, a diferença de potencial é mais por menos. Então aqui está mais e aqui está menos. E a gente está pegando uma diferença de potencial para que o elétron saia do maior potencial elétrico para o menor potencial elétrico. Isso ocorre de uma forma não espontânea, por isso você tem que gastar energia. Ok. Agora a gente vai examinar quem vai entregar o elétron aqui. Aqui você tem oxigênio e hidrogênio, mas aqui você tem 3 oxigênio e um nitrogênio ainda. Então, se você ver essa molécula aqui, ela é muito eletronegativa. Ela não vai doar esse elétron dela nem se você quiser.
Então, quem está sendo o elemento que vai ceder esse elétron é o OH-. Então, o OH- vai ceder esse elétron para o eletrodo de platina. Agora vamos examinar quem vai pegar esse elétron. Bom, aqui está o hidrogênio na forma de cátion e a prata na forma de cátion. A prata é um metal nobre, então ela vence o hidrogênio na eletronegatividade dos eletropositivos. Então a prata ela vai pegar o hidrogênio. O hidrogênio não, ela vai pegar o elétron. Portanto, a reação está sendo o seguinte: está sendo OH- doando o seu elétron, portanto ficando OH+, OH0 mais o elétron. Bom, se não tem, isso aqui zero não existe. Você vai ter que multiplicar isso aqui por 2. Se você multiplicar por 2, vai ficar O2H2, certo? Então, isso daqui é água oxigenada. A água oxigenada se quebra, ela vai se quebrar em água mais 1/2 de O2 mais 2 elétrons. 2 elétrons. Para não deixar 1/2 de O2, vamos colocar aqui 4. Se ficar 3 não, tem que ser 4. Por quê? Vai formar 2 águas, 1 mol de oxigênio e 4 elétrons, certo? Eu só multipliquei. Nesta aula a gente está falando só de uma forma genérica, uma forma só visual. Na próxima aula a gente vai falar tudo quantitativo, calcular em corrente, quantidade de tempo, essas coisas. Então, aqui tem 4OH, 4 mol de OH, doando 4 elétrons, se transformando em 2 águas e 1 mol de oxigênio. Portanto, vai ter bolinhas aqui, bolinhos. E aqui no ânodo, no cátodo. No cátodo está acontecendo o seguinte: o Ag+, está pegando 4 elétrons, portanto vai ser 4 Ag+, e se transformando em 4 prata metálica. Olha que lindo, velho. Você está pegando uma prata solúvel e se transformando ela em uma prata metálica, que tem valor econômico. Portanto, essa prata metálica iria cair aqui, ia se tornar, eu não sei se está no estado sólido, iria ficar aqui no recipiente. Então, vamos fazer a equação como um todo. Você vai cortar esses 4 hidrogênios. Você tem 4OH- mais 4Ag+, se transformando em 2 águas, mais 1 oxigênio gasoso, mais 4 pratas metálicas. Então, esta é a equação estequiométrica. Olha que interessante, assim, não espontâneo, bizarro, eu poderia falar. Você tem um oxigênio, um dos elementos mais eletronegativos, doando o seu elétron para um dos elementos, últimos eletropositivo, mas eletropositivo. Então, isso aqui só ocorre de uma forma não espontânea, por isso você está gastando energia na forma de eletricidade. Então você está formando água, oxigênio e prata metálica, ok? Bom, vamos dar nomes. Os nomes, aqui está saindo de menos, está chegando, o oxigênio está ficando zero. Portanto, está ocorrendo um processo se está perdendo elétron, está ocorrendo um processo de oxidação. E a prata está saindo de mais 1 e indo para zero, portanto está ocorrendo um processo de redução, está reduzindo, está indo de mais 1 para zero, está reduzindo, então, portanto é um processo de redução. Então, onde ocorre o processo de oxidação, o OH está procedendo um processo de oxidação, portanto aqui neste eletrodo, este local será o ânodo. E onde está ocorrendo o processo de redução, a prata está reduzindo, mas o local, esse eletrodo de platina é justamente o cátodo.
ok? É o cátodo, o local é o cátodo, mas quem está reduzindo não é a platina, e sim a prata, ok? Então isso aqui seria uma eletrólise aquosa. Deixa eu ver se está tudo certo. O que é importante dizer? Você concorda que se você está diminuindo a quantidade de OH-, você então está aumentando a concentração de H+. Então essa solução vai ficando cada vez mais ácida. No início ela já tinha ácido, por quê? Porque o nitrato de prata já é um sal que não é muito é um sal que seria, ele é, não, deixa pra lá, estou falando besteira. A solução ia ficar ácida, ok? Por quê? Porque está diminuindo a concentração de OH+, então está aumentando a concentração de H+, está diminuindo a concentração de OH-, então essa solução está cada vez ficando mais ácida. Bom, vamos falar agora de uma outra eletrólise aquosa. Vamos falar de uma outra eletrólise aquosa. Vou apagar isso aqui tudo. E vamos fazer uma outra eletrólise aquosa. Mas o nome dessa eletrólise seria uma eletrólise chamada de galvanoplastia. O que é galvanoplastia? Galvanoplastia é pegar um elemento, por exemplo, ferro, e colocar, fazer uma cromação, colocar cromo nele. Por exemplo, quando você quer fazer também um folhamento de ouro em um ferro, então você está folheando esse ouro, é um processo de galvanoplastia. O que seria isso? Seria uma eletrólise aquosa, mas você está fazendo um processo de galvanoplastia. Então, digamos que você tem uma roda aqui de ferro, e você quer cromar ela. O que é cromar ela? Colocar cromo nela. Então, você ia colocar em uma solução aquosa, porque você não pode fazer isso numa eletrólise ígnea, senão você ia derreter a roda, então não faz sentido fazer uma eletrólise ígnea numa roda, só faz sentido uma eletrólise aquosa. E qual seria os ânions dessa eletrólise? Então você ia ligar isso aqui seria só os locais, aqui seria de ferro, por exemplo, e isso aqui seria um local. Aqui seria, por exemplo, o carbono ou até a platina, que é um inerte, ele não sofre processo de oxidação e de redução. Aqui você vai aplicar uma diferença de potencial, portanto aqui vai ficar mais, menos. Então aqui é o maior potencial, aqui é o menor potencial, o elétron vai fluir para esse sentido. Então, se você quer fazer um processo de galvanoplastia e você quer cromar essa roda, você quer fazer uma cromação. Então você precisa pegar um ânion que tenha um sal que tenha o cromo, por exemplo, o sulfato de cromo, ou o fosfato de cromo, ou o nitrato de cromo. Vamos pegar aqui o sulfato de cromo. O sulfato de cromo, ele é, vou colocar aqui de novo. O sulfato de cromo, ele é o CR2, SO4, 3. Ok? Ele é o CR2, SO4, 2. Aqui é 3 e aqui é o 2. CR3, SO4, 2. Quando você colocar ele em água, em H2O, porque é uma eletrólise aquosa, você vai ter o Cr mais 3, você vai colocar aqui mais 2, mais H3SO4, né? E o sulfato é menos 3, ok? Então aqui na solução vai ter o cromo mais 2, mais o hidrogênio H+, porque o hidrogênio se quebra também, seria um competidor dos cátions, e aqui você vai ter o sulfato, SO4 menos 3, que veio do ácido sulfúrico, e competindo com ele vai ter o OH-, OH- da água, ok? Então, o cromo, ele é um dos metais de transição. Ele não é um metal nobre, mas ele é um metal de transição. Então ele ganha na eletronegatividade, na tendência de ficar com o elétron, do que o do hidrogênio. Então será o cromo que vai para a roda pegar esses elétrons. E aqui, você tem quatro
4 oxigênio e um enxofre. Enxofre, né? Então, você tem dois elementos muito eletronegativos e aqui você só tem um. Portanto, será o OH- que vai entregar, vai ceder o elétron. A gente configura a gente examina isso com essa tabela aqui. Então, será o OH- que vai doar o elétron. Portanto, vai ser até aquela reação. 4OH- vai se transformar em duas águas, 2H2O, mais um oxigênio, mais 4 elétrons, e olha o cromo. O cromo ele é mais 2, portanto 2 cromo, mais 2, mais 4 elétrons, vai se transformar em 2 cromo metálico, que é o que você quer. Você concorda que quanto mais tempo você deixar isso, maior vai ser os cromos aqui. Portanto, você vai acumulando cromo nessa roda. Então, na próxima aula a gente vai falar isso quantitativo, ok? Então, você tem 2 cromo H+, mais 4 elétrons, se transformando em 2 cromos metálicos. Então, essa reação, você vai cortar os elétrons com elétrons. Você tem 4OH- mais 2 cromos iônicos, se transformando em duas águas, mais oxigênio gasoso e tendo o cromo metálico, que é o que você quer. Isso aqui seria a galvanoplastia. Você poderia aqui botar prata, botar ouro com sulfato, sulfato de ouro, sulfato de prata, tudo isso aqui, e você ia conseguir, por exemplo, você coloca aqui um pingente e uma cruz. Um pingente, você coloca aqui, você quer apenas folhear ele de ouro. Então você vai ter um sulfato de ouro, o ouro que vai folhear esse pingente. Aqui eu dei o exemplo como uma roda, a gente cromando a roda. Bom, aqui está ocorrendo o processo de redução, redução, tá reduzindo, redução. E em cima está ocorrendo o processo de oxidação, Então, aqui está ocorrendo o processo de oxidação, portanto, aqui é o ânodo. Não se esqueça que não é o OH que é o ânodo, é o eletrodo de platina é o ânodo. Então, a roda aqui, a roda seria o cátodo, porque está sofrendo um processo de redução. Ok? Bom, vamos falar agora, eu dei dois exemplos de processos de... Um processo de eletrólise aquosa, falei dois exemplos, né? Na aula anterior, eletrólise ígnea, e agora eu vou falar um processo de purificação. Eletrólise aquosa num processo de purificação. Como assim? Você quer purificar algo? Se você quer purificar algo, digamos que você quer purificar algo. Digamos que você tem um cobre, aqui você tem o cobre impuro, e aqui você tem um cobre puro, ok? Você vai ligar esses dois com a diferença de potencial, uma pilha. Aqui vai ser o maior potencial, o menor potencial, aqui maior potencial, menor potencial. E esse aqui vai estar no meio em que vai ocorrer o seguinte, aqui vai estar na água, ok? Bom, o cobre impuro, ele tem o ferro, ele tem ferro mais 2, não, ele tem ferro, ele tem zinco. O cobre, ele é um metal de transição. Ele não é nem um metal nobre, mas ele é um metal de transição. Bom, quando ele estiver no meio aquoso e os elétrons vão vir nesse sentido, como é que você vai purificar um elemento? Bom, quando ele vir com os elétrons, isso aqui vai se transformar em ferro mais 2, em zinco mais 2, e em cobre mais 2. Então aqui esse cobre está doando seus elétrons, então ele está doando seus elétrons. Não, seria ao contrário. Foi mal, tudo ao contrário. Aqui você teria os elétrons vindo nesse sentido agora. Vai ligar uma diferença de potencial ao contrário. Os elétrons vão estar nesse sentido aqui, porque aqui seria mais e menos, então aqui seria o maior potencial e o menor potencial. Então esses elementos aqui, eles estão perdendo elétrons para o cobre positivo, para o cobre negativo. Então está sendo o maior potencial para o menor potencial, diferença de potencial.
Bom, isso está um processo não espontâneo, portanto está gastando energia. Então, todo o cobre impuro, ele tem ele ia se transformar em ferro mais 2, em zinco mais 2 e um cobre mais 2. Esse cobre mais 2, ele que iria para cá porque ele é o elemento mais eletronegativo dos elétrons positivos. Então esse cobre ele ia começar a se acumular aqui, ó. Você ia ter um aumento de concentrações de cobre puro. Então isso aqui é um processo de purificação. Você tem que ver quem é o mais eletronegativo dos elétrons positivos. E isso seria um processo de purificação eletrolítica, ok? Bom, só falta falar agora da formação de alumínio. Então vamos falar da formação de alumínio. A formação de alumínio, ó, o alumínio é da família 3A, então é uma eletrólise ígnea, ok? Onde você tem alumínio? Alumínio você tem em uma rocha chamada bauxita. A bauxita tem uma concentração de alumínio 2O3. Por que a gente não encontra o alumínio na forma metálica? Porque ele é eletropositivo, ele é da família 3A. Então o oxigênio tende a oxidar o alumínio. Você sempre vai encontrar o alumínio 2O3, sempre na forma oxidada já. E o oxigênio na forma, ele reduziu, ele está na sua estabilidade porque ele oxidou o alumínio. Você nunca vai encontrar o alumínio metálico na natureza, é impossível, porque ele sempre tem a tendência de se ligar uma metal para configurar sua estabilidade. Então a bauxita tem o Al2O3. Então a gente passa por um processo com uma soda cáustica e você aumenta a concentração de alumínio O3, porque o alumínio é um dos óxidos que é anfótoro, portanto, dependendo do meio, ele se comporta como um ácido e você iria aumentar a concentração deste alumínio aqui, ok? Bom, se você pegar esse alumínio, agora como é que você vai formar alumínio metálico, que é usado na indústria, na latinha, em todos esses processos? Como é que você vai conseguir um alumínio metálico? Você vai ter que fazer uma eletrólise ígnea. Por quê? Porque se você fizer uma eletrólise aquosa, o hidrogênio que vai pegar o elétron, porque ele é o mais eletronegativo dos elétrons positivos. Então não faz sentido você fazer uma eletrólise aquosa para o alumínio. Só faz sentido você fazer uma eletrólise ígnea. Então, se é uma eletrólise ígnea, você precisa aqui do grafeno, ou melhor, do grafite, que aguenta muita temperatura, carbono grafite, aqui uma diferença de potencial, para que seja positivo e aqui negativo. Bom, e você vai ter que colocar uma solução, você vai ter que fundir isso aqui, ó. Isso aqui vai ficar fundido, vai ficar Al mais 3, O2, O menos 2, ok? Ele vai para cá, vamos para mais 3 e menos 2. Então você vai ter isso aqui, ó. O oxigênio menos 2. O oxigênio menos 2 seria o O3, né? O oxigênio menos 2. Então você tem isso aqui, certo? O O2 menos 2. Bom, o que está ocorrendo? Você vai ter uma eletrólise ígnea. Esse elemento aqui está dando o elétron. Esse elétron está vindo para cá. O elétron está vindo nesse sentido. E quem está pegando o elétron é justamente o alumínio. Então, qual é o processo? É o alumínio mais 3. Então, vamos fazer primeiro quem está doando. O oxigênio menos 2 está doando o oxigênio mais 2 elétrons. Mas o oxigênio tem assim, você tem que multiplicar isso aqui por 2. Então isso aqui vai ficar 4 elétrons, né? 4 elétrons. Então você vai ter o oxigênio gasoso formando 4 elétrons. Melhor, vamos colocar aqui, ó, vai ficar 6. Você precisa aqui de 3. Aqui você vai formar 6, né? 6
3, 6 vezes 2, 12. 12 elétrons. E o alumínio é o alumínio mais 3, recebendo 12 elétrons e se transformando em alumínio 0. Portanto, você vai precisar aqui de 3 alumínios, né? Não, 4. 4 vezes 3, 12. 12 elétrons, aqui você vai ter 4 alumínios metálicos. Se você fizer essa reação, ó, corta, vai ficar 6OH-, OH-2, mais 4 alumínio na forma de cátion, se transformando em oxigênio, 3 oxigênio gasoso, mais 4 alumínio metálico. Então, isso aqui seria uma eletrólise ígnea, porque o alumínio é da família 3A. Então, se ele fizer uma eletrólise aquosa, será o hidrogênio que pegar esses elétrons. Portanto, é assim o processo de formação do alumínio. É uma eletrólise ígnea, onde ele pega o... Olha isso, que louco! Ele está pegando elétrons do oxigênio. O oxigênio é o segundo mais eletronegativo. Isso só ocorre com a diferença de potencial. Isso só ocorre fornecendo energia. Porque se você não fornecer energia, isso não vai ser espontâneo. Portanto, quem está oxidando aqui, ó, é o oxigênio oxidando. O oxigênio oxidando. E quem está reduzindo é o alumínio. Então, aqui será o ânodo. O local aqui, o grafeno, esse eletrodo vai ser o ânodo e aqui vai ser o cátodo. Ok? Então a aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido e até as próximas aulas onde a gente vai quantificar tudo isso. Ok? Tchau, tchau!